Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Miner Talks. Estou aqui com meu amigo Ricardo, cara, muito prazer te receber hoje aqui. É a primeira vez participando aqui do podcast, né, cara? Seja muito bem-vindo. Vou pedir, Ricardo, que você apresente a sua empresa e conte aqui para o público um pouco mais os diferenciais da tua empresa também. Então, primeiramente, boa noite. É um prazer estar sendo recepcionado e entrevistado aqui por você. Paulo, um grande amigo, né? Tamo junto. Então, falar sobre os diferenciais hoje é bem engraçado, porque muitas empresas apresentam o seu diferencial hoje como preço. E o nosso diferencial Verdade, cara. é o valor. Então, o nosso valor ele se trata da proximidade, da integração e da intimidade à operação do nosso cliente. Então, nós trabalhamos com Facility, terceirização de mão de obra, né? E a Facility, ela é o serviço invisível. Quando a Facility está funcionando, não Nem sabe. nota, tu não nota. Sim. Tu não nota que ela tá ali, que ela existe. Sim. Então, se o porteiro tá fazendo tudo certo, se a faxineira tá limpando bem, tu passa despercebido. Sim. Porém, quando tu nota que tu tem problemas, divergências, faltas e situações adversas com os teus prestadores de serviço, aí o teu serviço está sendo mal prestado. Então, o nosso principal valor é se adequar à operação do nosso cliente. Então, nós entendemos a logística, a operação, todas as dores, todas as necessidades dele e fizemos um treinamento específico para a nossa equipe estar trabalhando ali. E temos algumas dificuldades, mas acredito que a proximidade seja o nosso maior diferencial hoje. Cara, e que interessante, porque você falou da proximidade, mas eu vejo que ela está muito atrelada à personalização que vocês têm com cada cliente, né? Isso é um desafio, o mercado perceber isso no teu nicho, cara? Sim, com certeza. Isso é um desafio muito grande, até porque nós trabalhamos em empresas de diversos segmentos, dentro da infraestrutura rodoviária, transporte, construção civil. Então, nós sempre tentamos nos adequar a essa realidade. Acredito que não seja um diferencial apresentado assim por muitas pessoas, né? E cada cliente traz uma dificuldade diferente. Entendi. Então, a gente está sempre atento a essas questões e tenta sempre se adequar para conseguir prestar o melhor serviço com excelência. Perfeito, cara. E hoje o nosso tema da palestra foi sobre liderança, cara. E eu queria te perguntar, quando foi o primeiro momento que você percebeu que virou um líder? Então, acredito que diferente de muitas pessoas, eu percebi que eu era um líder quando eu ainda não era. Eu trabalhava em uma empresa do mesmo ramo que a minha, né? E trabalhei por 7 anos e eu sempre fui muito questionador. Desde criança eu sempre fui de questionar muitas coisas. E em alguns momentos eu questionei algumas coisas que eu acreditava não fazer parte dos princípios de uma administração de empresa, dos valores que eu acredito serem justos, né? E num desses questionamentos eu fui provocado, né? E pelo proprietário da empresa, ele falou assim, ó, quando você tiver sua empresa, você manda. E isso foi nesse momento que eu descobri que eu era um líder, que eu era uma liderança. E eu decidi seguir o meu caminho, eu abri minha empresa, eu comecei a trabalhar e graças a Deus e ao meu bom relacionamento e ao meu perfil de liderança, eu trouxe muitas pessoas boas comigo. Eu consegui trazer muitos clientes, muitas pessoas, fiz muitas parcerias e eu acho que eu sempre soube que eu era um líder. Que demais, cara. E é um ponto interessante de se explorar, porque um dos fundamentos de um líder, de um bom líder, é querer saber mais o porquê, querer questionar as pessoas, porque às vezes as pessoas vão num ponto de vista que questionar é ruim, que a pessoa que faz muita pergunta é ruim. Não, essa é a pessoa que você mais deve trazer para perto, porque ela quer entender mais a operação, ela quer entregar mais, ela quer entender o porquê por trás dos motivos. Geralmente é o grande ouro das empresas e muita gente não percebe isso, né? Sim, com certeza. Até isso foi abordado hoje com a palestra da Paty, e eu sempre trago para perto de mim as pessoas que me geram desconforto. E são os questionadores. São as pessoas que têm coragem de questionar, são as pessoas que não importa o cargo, não importa a atividade que ele exerce, ele questiona, ele assim, eu acho que isso aqui tá errado, eu acho que isso aqui não tá, porque como líder,
a gente tem uma visão ampla e ao mesmo tempo a gente não vê muita coisa, a gente não vê nada. Sim, A gente não tá nas bases. Uhum. A gente não tem olhos em todos os lugares, a gente não consegue estar... Tem muita rotina que você não participa mais. Exatamente, exatamente. E são essas pessoas que me questionam, por que tá acontecendo isso? Por que tá acontecendo aquilo? Por que isso está sendo feito dessa maneira? E isso me instiga, me gera um desconforto e me faz ir atrás de sempre melhorar. Sim. Eu acho que a melhora, a evolução, ela vem do questionamento. Porque se não houvesse questionamento, todo mundo concordaria e não haveria evolução nenhuma no mundo. 100%, cara. E bom, esse é um grande insight que você trouxe hoje, que a Paty também trouxe, cara. Mas teve algum outro principal ensinamento que você pegou da palestra de hoje? Acredito que, para mim, o questionamento de mais-valia foi a questão de uma situação que eu passo na empresa, que é a questão da cultura emprestada. Eu tento trabalhar muito a questão da cultura, eu bato muito forte nessa tecla, eu acho que é muito importante, tá? Principalmente por a gente participar da operação de outras empresas. Sim, é um grande desafio isso. Eu tomo as operações como se fossem minhas. Sim, sim. Né? E a cultura emprestada, às vezes, algumas empresas maiores, elas têm uma cultura poluída. Elas têm uma cultura arcaica, muitas vezes, ou às vezes não têm uma cultura bem estabelecida. E por mais que eu trabalhe isso com os meus colaboradores, eles não prestam serviço na minha empresa. Eles prestam serviço na empresa do meu cliente. Do teu cliente? Do meu cliente. Então, eu acredito que uma estratégia que a gente pode fazer é bater tão forte na nossa cultura, bater tão forte nessa tecla, a ponto dessa cultura contaminar Exato. o meu cliente, do que deixar a maçã podre que está na empresa do meu cliente contaminar os meus colaboradores. Infelizmente, algumas pessoas ainda se contaminam. Claro. Porque a gente não tem como ficar 100% blindado. Mas creio que aos poucos, conforme a gente vai trabalhando mais, vai trazendo oportunidades, às vezes uma experiência de fora, não o Ricardo falando, não o Paulo, entendeu? Não alguém de fora da operação falando também, explicando, trazendo mais conhecimento, a gente consegue aos poucos ir erradicando isso. E que interessante você falar sobre isso, cara, que isso inspira, no caso, os teus próprios clientes a sentirem essa cultura, que isso vira diferencial de mercado também, que nem você trouxe antes, né? Que a pessoa começa a ver que a tua cultura com a tua própria equipe, por mais que o cara tá pegando ela emprestada, digamos, né? Essa cultura emprestada, e ela vê como algo mais personalizado e diferente, dificilmente, se por acaso ele contratar um concorrente teu, acabar indo para outro caminho e não sentir uma entrega nem parecida com isso, ele volta, com certeza. Isso provavelmente acontece, né? Sim, com certeza acontece. Tem uma situação de um cliente que estava em encerramento de contrato, um transportador, e por questões de orçamento e tudo mais, nós decidimos em interromper a execução do serviço. Sou muito grato a esse cliente. E em seguida ele veio me chamar para eu realizar um treinamento com os colaboradores dele. Olha só. Então cara. a gente preparou um material, a gente abordou alguns tópicos sobre cultura para que fosse levado para a empresa dele. Isso para os prestadores orgânicos, daí no caso, deixou de ser terceirizado e passou a ser orgânico, mas foi uma situação assim que me chamou a atenção. E vira um grande case, uma grande história para você poder contar para outros potenciais clientes, né? Tanto da questão que o ciclo com esse cliente acabou, mas a entrega continua. Sim, com certeza. E quem sabe vire um negócio também. Com certeza, aí, ó, assim que se cria produtos, né? Legal, cara. E pra gente finalizar aqui, eu queria que você explicasse para você como empresário qual que é a importância de participar de grupos de network que nem a Miner Club. O Miner Club foi uma mudança muito grande na minha vida, porque na posição de líder, a gente é muito solitário. A gente vive numa posição solitária, porque eu tomo as decisões sozinho, eu faço as coisas sozinho, eu não tenho as pessoas sempre ao meu redor. E trocar experiência com pessoas que às vezes têm a mesma dor que eu, que têm outras habilidades, que têm mais experiência que eu em alguns aspectos, ou que eu possa contribuir com algo para eles também, para mim é de muita importância, é de extrema importância.
O Miner Club ele é um clube muito diferente, então são praticamente 3 encontros mensais. E tu consegue trocar experiências, abordar alguns tópicos, ter indicações, networking, conversas, fazer negócios também, porque para todo clube também é muito importante a gente fazer negócio, porque as empresas vivem de negócios. Então, acredito que é extremamente importante. E tem várias pessoas aqui que, além de empresários, são inspirações para mim. Isso, estar sentado na mesma mesa que esses caras aqui, cara. Que olha, demais, né, cara? É de arrepiar. Que demais, cara. É gratificante mesmo. E que interessante, cara, que eu entrevistando pessoas aqui no Miner Talks e conversando aqui também nos encontros, um dos pontos principais que aparece de resposta é a questão no senso de comunidade, né? De que desafios que a minha empresa passa, provavelmente você também está passando ou já passou. Então vamos ter uma troca, você vai conhecer minha empresa, eu vou conhecer a tua, mas sem o fundamento principal de pitch de venda, de que Sim. eu sou obrigado a querer te vender alguma coisa. Mas os ensinamentos e a venda acontecendo de maneira natural, se fizer sentido ou não fizer em algum momento, é gratificante porque não fica aquela coisa forçada, né? Eu sinto que é um clube muito natural. Não sei se você também tem essa percepção. Sim, com certeza. Eu acredito que quase todos aqui compartilham do mesmo ideal, que conhecimento bom é conhecimento propagado, é conhecimento difundido. Então não adianta a gente ter o conhecimento, adquirir o conhecimento e guardar conosco aqui, isso vai morrer com a gente não vai fazer nada com aquilo ali. Então, compartilhar esse sentimento, esse conhecimento, coisas que a gente aprendeu lá fora, trazer aqui para dentro e também trazer coisas aqui de dentro para fora, trazer para sua companhia, trazer para sua empresa, acredito que é muito essencial. É o nosso dever, no final das contas, como líder, né? Com certeza. Massa, cara. Quero te agradecer por participar aqui do Miner Talks, cara. A gente vai ter muito mais encontros. A gente é amigo pessoalmente também, né? Então, pra quem tá vendo aqui, o Ricardo, a gente é torcedor do Criciúma. A gente vai... Bom, se bem que faz tempo que você não vai nos jogos comigo, hein? Tem que ir mais, cara. Esse ano tá... Foi em quantos jogos esse ano, cara? Cara, esse ano eu tô devendo, eu fui um jogo só. Putz, cara, já tá na metade do ano. Fui um jogo só. Não, cara, mas no próximo você vai, então. Vou fazer um esforcinho, Boa. Então tá. Pessoal, muito obrigado por participar e por ter escutado e assistido esse episódio. Nos vemos aí na próxima edição do Miner Talks.